E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, porque hoje o bagulho tá louco, tá intenso. E sim, os spoilers do capítulo e o 152 de One Piece já estão entre nós. Então se prepara, respira fundo, porque o bicho vai pegar. Logo de cara, a gente já começa com ninguém menos que o lendário, o brabo, o sumido Gaban. Sim, meu irmão, o braço direito do Roger, aquele que tava sumido no mapa, resolveu falar. E o que ele disse? Disse que esses famigerados Cavaleiros Sagrados não são invencíveis, não. Repito, não são invencíveis. Ou seja, pode tirar essa aura de divindade dos caras, porque se sangra, dá pra bater. E é por isso que o nosso capitão maluco, Monkey D. Luffy, precisa melhorar ainda mais o hack do Conquistador. Mas calma, segura essa informação aí que a gente já vai voltar nela. Porque, meu irmão, o que vem depois é ainda mais insano. O Gaban manda a letra e diz que não é só o Luffy que possui esse poder absurdo. Tem outro membro do bando que também domina o hack do Conquistador. E quem é ele? Quem, meus amigos? É ele, Zoro, o caçador de piratas. Sim, você não ouviu errado. Zoro também tem o hack do Conquistador. E isso explodiu minha mente. O Sanji, na hora, achou que o Gaban tava falando dele, né? Tava todo cheio de esperança. Tipo, sou eu, né? Mas não, irmãozinho, era o Zoro mesmo. Luffy ainda manda aquele clássico. Eu já sabia. Frio, calmo, tranquilo, como se fosse nada. Aí do nada, muda o clima. O Harudin, gigante, bravo, encarando geral, diz que não vai libertar o Príncipe Loki. Ponto final. Mas aí, véi, vem o Luffy. Lá vem ele. E o que ele faz? Ele solta uma ideia tão maluca que só poderia ter saído da cabeça dele. Vamos trazer o Loki pro nosso lado. Ele pode ser nosso aliado. E aí, o caos começa. Zoro. Hã? Sanji. Você ficou doido? Harudin. Eu nunca. E até o próprio Loki. Você tá me tirando? Ninguém. Repito, ninguém concorda com o Luffy. Mas é isso que a gente ama nele, né? Esse cara simplesmente enxerga além. Acredita nas pessoas. Mesmo que todo mundo ache ele maluco. E meu parceiro, quando o Luffy fica assim, pode ter certeza. Coisa grande tá vindo. E meu parceiro, se você achou que o clima já tava tenso, segura essa. Logo em seguida, o Gaban solta uma revelação cabulosa pro Luffy. Na época da tragédia no castelo, onde o rei Harold perdeu a vida de forma brutal, nem ele, nem o Shanks estavam presentes no local. Repito, eles não estavam no castelo. Na real, os dois estavam em Elbaf, bem longe do caos que rolava no coração da monarquia. E é aí que a gente mergulha num flashback cabuloso de 14 anos atrás. A cena já começa tensa. Príncipe Loki, com sangue fervendo, parte para o castelo do próprio pai, o rei Harold, para tirar satisfação. Por quê? Porque ele descobriu que o velho tinha se aliado ao governo mundial. Traição! Loki, sem entender nada, queria uma explicação, um motivo, uma justificativa. Mas quando ele chega no castelo, a visão que ele encontra é de gelar a espinha. O próprio Harold já estava caído com espadas cravadas no peito. E o mais doido, foram os próprios soldados dele que fizeram isso. Sim, o rei foi traído pela própria guarda. Uma cena pesada, suja, cheia de silêncio e sangue. A tragédia já tinha acontecido antes mesmo do Loki abrir a boca. Mas não para por aí. Corta a cena e a gente vê o Shanks e o Gaban num momento de calmaria, trocando ideia, rindo dos velhos tempos. Enquanto o mundo ao redor começava a desmoronar. O Gaban lembra com carinho do rei Harold, diz que já teve momentos incríveis com ele e que só queria fazer uma visita, tomar uma bebida, trocar uma resenha, reviver uma amizade antiga. Só que o Shanks já estava com a mente voando longe. Ele solta que queria montar sua própria tripulação pirata, que chegou até a convidar o Bug para entrar no bando. Mas o Bug mandou logo um tô fora. A gente já viu isso em outros flashbacks, né? O Shanks insistiu, o Bug não quis saber. Cada um foi pro seu lado. Só que aí, meu irmão, o Gaban olha pro Shanks com aquele olhar profundo, misterioso e solta a bomba. Isso é porque você é o garoto do destino. E nesse momento, a dúvida explode na nossa mente. Peraí, como é que é? O Shanks é o garoto do destino? Mas e o Luffy? Não era ele o escolhido? Pois é, rapaziada, parece que essa história tem mais de um escolhido. E o mistério só aumenta. Sabe aquela marca do abismo que todo mundo tá surtando agora? Então, o capítulo deixou cair uma bomba silenciosa. O Shanks já carregava essa marca há 14 anos. Isso mesmo que tu ouviu. Lá em Elbaf, quando ele e o Gaban chegaram no território dos gigantes, essa marca misteriosa já estava estampada na mão dele. E ninguém tinha percebido até agora. Mano, isso muda tudo. E aí, como se não bastasse, o capítulo mete mais um flashback na nossa cara. Mas dessa vez voltando 109 anos no passado. É tipo quase 2 séculos atrás. E adivinha quem aparece jovenzinho no auge da selvageria? Ele mesmo, Rei Harold, o gigante brutal. O
cara tava ensandecido, tocando terror no reino humano, sem dó, sem piedade, sem um pingo de paz no coração. O rei era pura destruição. Mas calma, porque a parte mais tensa vem depois. A história dá aquele pulo de volta pro presente, direto pro momento que o príncipe Loki encontra o corpo do pai, o rei Harald, esfaqueado no chão do palácio, com os próprios soldados ao redor. Climinha de traição, de guerra civil, um verdadeiro caos instaurado. E aí começa o quebra-cabeça, porque agora todo mundo quer saber. Foi o Loki que matou o próprio pai? E por quê? Primeira teoria, o rei Harald já estava demonizado. Sim, pode ser que o velhão virou um daqueles demônios doidos, perdeu o controle, e o Loki foi obrigado a dar um fim nele antes que destruísse tudo. Faz sentido, né? Mas tem outro detalhe sinistro. O capítulo dá a entender que o buraco é ainda mais embaixo. Parece que o rei Harald se aliou ao governo mundial. E isso, meu parceiro, para um gigante de Elbaf é o cúmulo da traição. Então pensa comigo, os próprios soldados podem ter descoberto essa aliança podre e se revoltaram, iniciando um motim dentro do castelo. Imagina a cena, castelo em chamas, gritaria, espada voando para todo lado e o Loki chega, vê o pai sendo esfaqueado e não tem o que fazer. Ele entra no meio do caos, e talvez por isso ele diga, eu não queria matar o rei, mas fui forçado. Foi um momento de decisão no meio da loucura, e a escolha dele, querendo ou não, mudou tudo. Mas relaxa que a gente ainda vai destrinchar essa treta com calma nos próximos vídeos. Ainda tem muita teoria pra vir aí. Agora vamos voltar àquela revelação que tá martelando na cabeça de todo mundo. O Shanks já tinha a marca do abismo há 14 anos, quando botou os pés em Elbaf. Agora segura essa, meu parceiro, porque a pergunta que não quer calar é: como o Shanks conseguiu essa tal marca do abismo? A teoria que tá bombando na comunidade é a seguinte: Imusama é quem distribui essas marcas, tipo um selo de pacto sombrio. Então já começa a doideira. Será que o Shanks, aquele ruivão carismático, já foi um Holy Knight? Ou pior ainda, será que ele fez algum pacto cabuloso com o próprio Imusama? Aí veio o plot twist que deixou geral de cabelo em pé. Tem gente dizendo que isso explicaria o motivo do Shanks ter sacrificado o próprio braço para salvar o Luffy. Mas olha o detalhe sórdido. Em qual mão tá essa marca? Porque se tiver no braço que ele perdeu... Mano, será que o Shanks arrancou o braço de propósito justamente para se livrar da marca do abismo? Isso começou como piada na internet, um meme de que ele cortou o braço errado, ou então fez isso para se libertar do pacto. Mas agora o meme virou teoria séria. Imagina só, o cara entrega o próprio braço pro monstro marinho não só para salvar o Luffy, mas para se libertar de um pacto com o Imu. Um contrato que talvez ele tenha se arrependido de fazer. Ou será que o Luffy foi a chave para ele se redimir? E aí? Será que o Shanks era um agente do governo mundial infiltrado? Será que ele serviu como Holy Knight no passado e agora tá tentando consertar os erros? Por enquanto, a única explicação para alguém ter essa marca é: ou foi escolhido por Imu, ou assinou um contrato com o próprio abismo. A não ser, é claro, que existe uma terceira opção que a gente ainda não conhece. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual é a verdadeira origem da marca do Shanks? Ele foi um traidor, um redimido, um peão numa trama maior? Deixa aí nos comentários porque essa teoria ainda vai render muito pano pra manga. E assim, meus akamas, a gente encerra os spoilers insanos do capítulo de hoje. E antes de zapar, só queria deixar aquele agradecimento sincero pra todos vocês que colaram no último vídeo, deixaram aquele like maroto, comentaram e ainda mandaram umas teorias que até o Vegapunk ia ficar coçando a cabeça. Sério, vocês são brabos demais, estão transformando esse canal na verdadeira tripulação de piratas teóricos. E do jeito que a gente vai, logo logo tamo em Left Tail juntos. Agora me conta aí, Manakama, de qual região do Brasil, ou do mundo, você tá assistindo esse vídeo? Quero saber de onde vem esses cérebros geniais que estão ajudando a montar o quebra-cabeça de One Piece mais rápido que o Frank monta o navio. Tamo junto demais e nos vemos no próximo vídeo, porque aqui a teoria não para e a zoeira é liberada.